Você está ouvindo a ZYD 979 em 91.1 MHz, canal 216, 91 Comunicação FM Estéreo, 30 anos, 91 FM, orgulho de ser uma rádio 100% baririense. Muito mais interativa, cheia de programas legais. Essa é a sua 91 FM. O mundo muda, tudo muda. E a sua rádio preferida também evolui. 91 FM. 91.1. 5 segundos. Bom dia, cidade. 5, 4, 3, 2, 1. Bom dia. Bom dia, cidade. Comece o seu dia bem informado. As principais notícias da sua manhã estão aqui. Bom dia, cidade. Na 91 FM. Olá, bom dia. Estamos começando pela Rádio Cultura em 91 FM, empresas do Sistema Beluso de Comunicação, mais uma edição do Bom Dia Cidade. Hoje, quarta-feira, 1º de setembro de 2021. Já se passaram 244 dias, restando 121 dias para o final do ano. Hoje é dia do caixeiro viajante, dia de Santa Beatriz, dia do profissional de educação física e dia mundial de oração pelo cuidado pela criação. Santos de hoje, Josué, Vitório e Terenciano. Estamos vivendo a lua quarto minguante. Com a apresentação de Rafael Prenholato e J. Araújo. Direção-geral de Rosângela Fernandes Beluso. Está no ar o Bom Dia Cidade. Jornalismo com credibilidade. Bom dia, cidade. Confira agora as principais notícias de hoje. Covid. Estado de São Paulo confirma a primeira morte pela variante Delta. Equipe de vôlei conquista ouro em competição. Esporte abre inscrições para aulas de vôlei, basquete e futsal. Em Botucatu, registra 12 casos da variante Delta do coronavírus. A região soma mais de 40 casos. Programa de redução de jornada acaba e vagas de emprego entram em perigo. Receita Federal prorroga o prazo de regularização da MEI. E daqui a pouquinho a entrevista com o cineasta e produtor cultural, o Ricardo Rodrigues. Tudo isso em instantes. Bom dia, cidade. Bom dia. Combustíveis de qualidade, bom atendimento e melhor preço você encontra no Alto Posto Aquilante. A sua troca de óleo pode ser dividida em 3 vezes sem juros no cartão. Alto Posto Aquilante em Bariri, atendendo de domingo a domingo das 6 da manhã até as 10 da noite. Em Boracéia, das 6 da manhã às 8 da noite. Alto Posto Aquilante, a qualidade faz a diferença. Residencial Paulina. No Residencial Paulina, sua casa fica maior. Lotes a partir de 200 metros quadrados ou 8 por 25. Com asfalto, infraestrutura completa, galerias, água potável e esgoto. Aproveite as últimas unidades e garanta a sua. Realize o sonho da casa própria com entrada mais parcelas de R$ 499. No Residencial Paulina, seu carro ou moto pode ser usado como parte de pagamento. Para mais informações, entre em contato com uma das seguintes imobiliárias: Cara Imóveis, Moreto, Líder, Regional, Amaral ou pelo WhatsApp 19 99604 8883. Residencial Paulina. Bom dia, cidade. 7h06, quarta-feira hoje, dia 1º de setembro, Rafael. Já estamos aí começando mais um mês. Com certeza. E hoje é horário cheio ainda, hein? Horário cheio, Nós noticiamos aí a redução de jornada acabou, então 1º de setembro com o mês lotado, hein? Vamos trabalhar, gente. Vamos produzir. O Brasil precisa disso. Olha, a vacinação começa hoje para a faixa etária de 15 e 14 anos, tá? Então, atenção mamãe, atenção papai, acompanhe o seu filho ou tem que ter autorização, né? Para que possa ser vacinado, né, Rafael? Olha, autorização, Jota, eu fui levar meu filho ontem se vacinar, até perguntei se tinha alguma autorização por escrito para poder deixar assinado, né? Não tem, então você tem que acompanhar o filho mesmo ali na hora da vacinação, tá? Para passar as informações da mãe, né? Então, responsável. O adolescente só será vacinado mediante o acompanhamento do pai ou responsável, né? Na verdade é dos pais, né? O pai ou a mãe. Na verdade é para levar o RG, tudo certinho, né? Bariri, como o pessoal, a grande maioria conhece todo mundo, né?
Então, às vezes, até o pessoal vacina o menor de idade sem a presença do pai lá, mas já viu que o pai levou ou a mãe levou, então. Mas é importante que acompanhe seu filho na hora da vacinação, sim. Então tá, adolescentes de 14 e 15 anos, a faixa etária de hoje. Muito bem, já está aqui com a gente Ricardo Rodrigues, ele que é cineasta, produtor cultural e vai ter um workshop hoje, Ricardo. Eu gostaria de, primeiramente, que você explicasse como que vai ser a palestra que acontecerá hoje à noite e é direcionada a quem? Bom dia. Bom dia a todos. Hoje é uma orientação de elaboração de projetos, né? Em vista da Lei Aldir Blanc, que foi liberado um dinheiro que estava remanescente, né, do passado. Esse dinheiro estava nos cofres da Secretaria da Cultura. E vai ser feito edital para ser distribuído esse dinheiro em projetos culturais. O grande problema quando se fala em projetos culturais são os gestores culturais, as pessoas envolvidas na cultura, saber fazer esse projeto, compreender esse projeto. Então nós vamos lá, nós temos uma expertise em elaboração de projetos, então nós vamos lá orientar as pessoas como elaborar esse projeto, como elaborar um melhor projeto, ou seja, atingir o máximo de pessoas possível para que acesse esse edital, para que acesse esse fundo de maneira mais diversificada, né? Olha, a gente sabe que a pandemia fez com que muitas pessoas, muitos eventos não acontecessem, e muitas pessoas ficaram sem saber o que fazer. Essa Lei Aldir Blanc, ela teve como ajudar essas pessoas? Qual foi a mudança que aconteceu aí nessa época de pandemia, Ricardo? Eu, por exemplo, sou um de 11 milhões de pessoas que é profissional da cultura, né? Então, o setor mais atingido né, da economia foi a da cultura, né? Você viu o teatro, cinema, bares. Parou tudo, né? Parou tudo. Foi o primeiro que foi atingido e é o último que vai sair. Então, por exemplo, a Lei Aldir Blanc, ela veio de forma emergencial para suprir essa necessidade, né, desses artistas, desses profissionais da cultura, para que tenham fôlego, né? Eu conheço muitas pessoas que rifaram os instrumentos, né, musicais, alguns que foram parar na rua, certo? Que não tinha quem. Então foi complicado. Nosso setor foi um dos setores mais atingidos pela pandemia. Eu vi também, né, numa das edições aí de um telejornal, de um cidadão que estava ali vendendo todo o equipamento dele porque ele não estava conseguindo sobreviver na pandemia, porque o cara passou a vida toda tocando em barzinho ou fazendo algum evento na rua e de repente parou tudo, o cara ficou perdido, sem saber o que fazer. Então, mas teve um auxílio emergencial, esse pessoal aí teve uma ajuda do governo, Ricardo? Então, aqueles que tiveram acesso, porque foi via edital, aqueles que tiveram acesso via projetos, via edital, foram atendidos, de uma certa forma, foram atendidos. Eu participei mesmo de, se não me engano, 12 ou 13 projetos, né, de alguns editais, que no total deu 12, 13 projetos. Então nós fomos atendidos nisso, e várias pessoas foram atendidas, mas muitas pessoas, por exemplo, que não tinham condição de elaborar um projeto, que não tinha condição de acessar esse edital, por algum motivo, ficou sem, né? Ou pede ajuda dos amigos, dos pais e assim por diante. Lembrando que estamos ao vivo no Facebook da 91 FM, se você tiver alguma pergunta a fazer, se você é da área, né, da cultura, é da área de eventos, você pode fazer todos, né, podem fazer pergunta, e o nosso WhatsApp também está liberado, 981659191. Ô, Jota, vamos começar do começo aqui, né, vamos perguntar pro Ricardo quem é o Ricardo, né? A gente conhece, mas às vezes o pessoal em casa não conhece. Só o cineasta fica pouco, né? Ou não liga o nome à pessoa, né, Ricardo? Então, o Ricardo se apresenta, conta um pouco dos projetos passados, dos filmes, que são vários aí, curtas, né? Então, se apresenta o pessoal de casa, associar quem é a pessoa que fala com a gente hoje aqui no Bom Dia Cidade. Meu nome é Ricardo, eu sou formado, minha formação é artes visuais, né, pós-graduação. Sou arte educador, trabalhei muito tempo, 8 anos no Centro de Promoção Social, fazendo teatro, fazendo cinema. Trabalhei também um tempo na PAI, que é minha paixão, né, trabalhar com uma pessoa com necessidade especial. E nós, por conta disso, já há cerca de 8 anos em Bariri, nós produzimos vários projetos, né? Então,
onde tinha recurso e tinha uma demanda, ou seja, tinha uma necessidade, nós acessávamos esse recurso, trazíamos e elaborávamos nossos projetos e realizávamos nossos projetos. Já realizei aqui em Bariri cerca de 8 filmes, tem premiações, peças de teatro, concursos de fotografias, animação, uma série durante esses 8 anos aí realizei vários projetos. Todos eles via incentivo, via lei de incentivo, via editais, né? Todos eles com responsabilidade aí cultural. Mandar um abraço pro Tiaguinho, que tá aqui também, Thiago Palhares. Tá esperando o cafezinho, né, Thiago? Tá esperando o cafezinho, né? A aguinha, por enquanto, não veio. Mas voltando aqui ao assunto aqui com o Ricardo, o workshop que terá hoje, as pessoas vão aprender como elaborar um projeto. Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem na hora na elaboração de um projeto e para conseguir essa verba, o Ricardo? Planilha orçamentária. Por exemplo, os projetos, ele vai ser dividido em 25, esse edital vai permitir a 25 projetos, né, para que esse dinheiro seja diluído e atendido todos os gestores culturais, ou seja, as pessoas que fazem cultura na cidade. E quando fala, tem dinheiro, mas você precisa fazer um projeto. O que o projeto é, né? Não existe nada mais democrático hoje que um edital. O edital ele é público, ele é colocado, todas as pessoas podem acessar. Só que precisa de um projeto. Quando a gente fala de projeto, a gente está falando assim, em determinar responsabilidades, né? Tanto da parte, no caso da prefeitura, quanto no caso do gestor. Então, por exemplo, quando eu faço um projeto, eu me comprometo ali em realizar esse projeto e entregar um produto de valor para a sociedade, porque o dinheiro é público, né? E quando fala em fazer o projeto, tem pessoas que torcem a boca, tem pessoas que falam, pensou em projeto, a questão burocrática muito pesada, mas não tem outro caminho hoje. Por todo lugar onde a gente passa, a gente fala, olha, é preciso ter mentalidade de projetos, hoje. Porque antigamente você pegava um dinheirinho aqui da prefeitura, pegava um dinheirinho sei do que e fazia. Era aquele favor, aquelas questões de favores, mas hoje não. Hoje, por exemplo, existem os fundos, existe. Só que para você acessar esse fundo, você tem que ter um projeto, e um bom projeto. E você precisa executar esse projeto e entregar um produto de valor. Assim como a gente conversa bastante aqui na área política em relação às prefeituras, que dinheiro tem, só que precisa de um projeto bem feito, bem elaborado para que esse dinheiro possa vir. Ô Ricardo, e qualquer pessoa assim pode se inscrever, pode realizar um evento ou tem assim algum critério que tem que ser seguido? Então, todo agente cultural, ele tem um portfólio, né? Ele tem uma realização, ele tem um lastro, né? Ele tem porque esse dinheiro não vai vir para ele se ele não for da área, se ele não comprovar as realizações que ele fez dentro da área cultural. Então ele já tem que ter feito alguma coisa para comprovar isso. Sim, ele tem que ele começar agora, por exemplo, eu quero começar, eu sou bom nisso, eu quero realizar um evento na cidade. Não, o quesito vai ser pesado, por exemplo, se você até pode colocar o seu projeto, mas vai entrar outro que já tem um lastro de 2 anos, que já faz os seus eventos, já tem as suas realizações. Quem que vai ser, né? Por pontuação, quem que vai ser escolhido, no caso, né? E assim você tem uma ideia da quantidade que é liberada assim para cada evento? Como que é distribuído esse dinheiro? Porque, por exemplo, se tiver mais pessoas interessadas em realizar eventos no município, tá? Esse dinheiro ele é dividido entre as pessoas ou não? Como que funciona isso? Ele é dividido, R$2.000 para eventos pequenos, R$4.000 para uns eventos maiores, mas o dinheiro é pouco, né? Ou seja, ele está bem diluído. É um total, eu não me lembro o total que mas ele foi diluído em 25 projetos. Para 25 projetos. A gente está falando em eventos, né? Mas a questão não é só eventos, né? São projetos também de produção audiovisual, literatura, pintura, HQ, animação, trabalhos manuais, como artesanato, isso. Por exemplo. Não é só evento em si, né? Então se fala... É por isso que se fala em projetos. São categorias diferentes e a lei Aldir Blanc, ela beneficia todos, ela, né, propicia recursos para todas essas categorias, enfim. Você vai tratar nesse workshop de hoje, nesse curso, vai
categorizar, para essa categoria seria interessante que tivesse isso. Ou vai ser genérico? Específico não, ele vai ser mais genérico. Por exemplo, eu tenho um capital intelectual, que a gente chama. Eu tenho alguma coisa para apresentar para a sociedade, eu tenho alguma coisa para que isso vire um evento, um livro, né, que são 20 componentes da economia criativa, né? Pode ser moda, pode ser joguinhos, pode ser ilustração, pode ser... São todos os componentes da economia criativa, você pode ser atendido nessa categoria da cultura. Então, por exemplo, o edital, o mote principal dele, por exemplo, apresenta seu projeto. Você tem que falar um pouquinho, em poucas palavras, daquilo que é seu projeto. Aí depois vem, por exemplo, tudo bem, esse projeto é legal. Mas me fala a relevância desse projeto. Por que ele é relevante? Por que ele é bom para a população? Por que ele é bom? Então você, com as suas palavras, escreve por que você quer fazer aquilo. O que ele agrega, né? O que ele agrega, o que ele... Né? Aí, depois, mas que público que vai ser atendido? O meu público é esse. Qual é a contrapartida que você oferece? Eu vou fazer um workshop numa escola, eu vou dar tantas oficinas, ou simplesmente o direito de sessão, de liberar esse material para ser exibido, já é também a contrapartida. Aí depois tem tá bom, por quê? Justifica isso. Eu quero fazer, porque Barueri tem uma escassez de projetos, e meu projeto é legal, eu sou o cara. Você entendeu? Então, aí depois tem, tá bom, legal, faz uma planilha orçamentária, quanto custa isso? Quais são as pessoas envolvidas que vai receber esse dinheiro? Então, eu tenho o técnico de som, eu vou dar R$300. Tem o cara da luz, eu vou dar tanto. Tem o cara... Então, ele numa planilha orçamentária, ele discrimina os valores e para quem vai as rubricas, né? Ou como vai ser utilizado aquele dinheiro. Então ele não fica sabendo o valor que ele tem direito, né, para gastar. Primeiro ele precisa fazer um orçamento, né, e enviar para ver se diante do teto daquilo que é disponível no edital, que é R$2.000, R$4.000, ele vai fazer a planilha orçamentária. Existe um teto, né? A gente sempre costuma falar que edital você não faz nem 5 centavos a mais, nem 5 centavos a menos. Se é 2.000, é 2.000. Você põe ali, né? Olha, Ricardo, tem aqui o pessoal já comentando no Facebook, falando aí depois que o governo federal acabou com o Ministério da Cultura, os artistas vêm sofrendo com os descasos de abandono. Não sei se você concorda com isso ou não. É o Vinícius que postou aqui, né? Segundo ele, é preciso escolher candidatos que apresentem um plano bom de projeto de governo, né? Então tá aí a opinião do Vinícius Stolan. É a opinião dele, não sei se você concorda com isso ou não. Tá aqui também o Edis Huerta. Parabenizo o meu querido professor e amigo Ricardo, pessoa formidável e maravilhoso profissional. Ouço todos os dias o programa. Muito bem. Olá, Edis, bom dia. Bom dia, Vinícius. Vinícius, é notório, né, que houve aí um distanciamento, né, do Estado para com o gestor cultural, ou seja, talvez aí uma falta de conhecimento, que nós somos 1 em 11 milhões, que nós somos aí responsáveis por 4,7% da economia do PIB nacional, 3,1% do Estado, e cada real investido, por exemplo, na economia, nós aí devolvemos sempre em desenvolvimento, geração de emprego, cerca de 1,5, 1,4 por real. Então nós estamos falando em economia criativa, nós estamos falando de desenvolvimento. Talvez haja aí um distanciamento nessa questão do pensamento em o setor de economia como ser um setor de desenvolvimento que mais cresce no mundo, que mais cresce, por exemplo, no Brasil. 7h21, o Osório José que se cuide, porque agora os convidados têm direito a cafezinho no estúdio. É isso aí. Olha, vamos para um rápido intervalo para que eles possam tomar o cafezinho, aí a gente volta daqui a pouquinho, combinado? Vambora. 7h21, lembrando que estamos ao vivo no Facebook da 91 FM. Caso tenha alguma pergunta, alguma coisa relacionada ao assunto, nosso WhatsApp é o 981659191. Até daqui a pouco. Bom dia, cidade. Gastar uma fortuna em conta de energia elétrica é coisa do passado.
A Solex Energia desenvolve todas as etapas para seu sistema de energia solar, do estudo até a instalação do sistema fotovoltaico em sua empresa ou propriedade. Confia em especialistas com mais de 17 anos de experiência no setor de energia. Leve economia e sustentabilidade com energia limpa, valorizando ainda mais a sua propriedade com um sistema de geração de energia solar. Faça uma consulta com nossa equipe pelo telefone WhatsApp 17 35 22 0880 ou 14 991 04 4405. Escritórios em Bariri e Catanduva. Atuação em todo o Brasil. Solex Energia, uma empresa do Grupo Sampietro. Está precisando de crédito rápido e seguro? A Promotora Mais tem. Lá você encontra crédito para aposentados e pensionistas do INSS, crédito pessoal para assalariados, financiamento e refinanciamento de veículos e imóveis e agora, saque aniversário com a garantia do FGTS, disponível para qualquer trabalhador registrado, sem consulta ao SPC e Serasa e sem parcelas mensais. E para você, servidor municipal, a Promotora Mais está fazendo um empréstimo consignado. Fale com a Gisele, Nathalie, Isabela ou Eduardo Bergamaschi. A Casa do Aposentado em Bariri é a Promotora Mais. Respeito e agilidade para você. Na 7 de setembro, 993, Sala 2, a Sala 2 da Galeria Milênio. Telefone para contato 3662-4149. 91 FM 91.1. A Casa São Paulo está apoiando as medidas de combate ao coronavírus. Por isso, está aberta para atender você presencialmente, mas obedecendo às recomendações da OMS, restringindo a entrada de clientes, obedecendo a distância recomendada entre clientes e funcionários. É obrigatório o uso de álcool gel 70%, que está à sua disposição. Mas se você preferir, a Casa São Paulo atende em domicílio. Basta ligar que toda a nossa equipe vai dar a atenção que você, cliente, precisa e merece. Ligue para a Casa São Paulo, 3662-9292. Cuide de sua saúde e não comprometa a saúde do próximo. Casa São Paulo. Bom dia, cidade. As informações na sua manhã, pelo Sistema Beluso de Rádio. A farmácia Essência do Ser traz para você. Vida e saúde, para você viver melhor. Para se manter hidratado, limpar o organismo e evitar complicações de saúde, não basta beber água apenas quando temos sede e compensar tomando grandes quantidades, pois isso pode sobrecarregar o corpo. A água deve ser ingerida constantemente, no mínimo 2 litros por dia. Vida e saúde, você sempre em dia com o seu corpo. O recado agora é da doutora Denise Dacier. Você está de dieta, mas morre de vontade de comer doce? Ou tem vontade de comer doce o tempo todo? Então, tenho uma boa notícia. Você pode diminuir o desejo de comer doces com um simples spray. Não entendeu? Eu vou te explicar. A farmácia Essência do Ser desenvolveu um spray antidoce. O spray antidoce contém na sua formulação o extrato de Gimena silvestre. A Gimena silvestre é uma planta de origem indiana que naturalmente tira a vontade de comer doce, evitando a ingestão de calorias e, portanto, colaborando com as dietas de emagrecimento. São os compostos fitoquímicos presentes na gimena que mascaram o gosto doce que sentimos ao ingerir alimentos doces. Esse efeito momentâneo vai te ajudar a resistir quando der aquela vontade de comer doce. Para saber mais sobre o spray de Gimena, entre em contato com a farmácia Essência do Ser. Nosso telefone é o 3662-3724 e o nosso WhatsApp é o 98202-9100. Bom dia, cidade. 7h26 e o convidado de hoje é o cineasta e produtor cultural Ricardo Rodrigues. Ricardo, a Noeli está aqui dizendo o seguinte, uma grande oportunidade para a classe cultural de Bariri. Lembrando que a iniciativa é promovida pelo Conselho Municipal de Política Cultural e a oficina está sendo oferecida à comunidade pelo Ricardo, no caso você, de forma voluntária. O que levou você a fazer essa palestra de uma forma voluntária, Ricardo? É a necessidade mesmo vendo a necessidade, vendo a demanda, né, do município e dos gestores culturais
a dificuldade, né, de elaboração de projetos, a gente sabe que esse é o caminho, né, porque os fundos estão aí, e para acessar esses fundos vai ser necessário a elaboração de projeto. Então a gente se dispõe sempre, quando se trata em elaboração de projeto, em dar essa força, em orientar e até em tempo real ajudar aquele que está precisando para que esses fundos sejam acessados e a pessoa tenha uma mentalidade de responsabilidade através de um projeto, através do edital. Olha, conversando aqui fora do ar a gente acaba pegando algumas coisinhas também que a gente acaba falando, né? E você viu em Bariri um potencial muito grande aí de pessoas interessadas em participar disso, né, Ricardo? Fala pra gente aí a sua visão em relação aos produtores, ao pessoal que trabalha com eventos em nossa cidade. Não só os que estão trabalhando, mas a gente percebe na cidade de Bariri, eu estou aqui muitos anos, que existe um celeiro de talentos, né? Hoje nós temos a mentalidade de Bariri, por exemplo, que é músicos, que é música, mas a gente vê fora disso que os outros componentes da economia criativa é muito forte, e ele é latente, né? A gente vê a literatura, a gente vê os jovens que estão chegando, eu sou professor, dou aula para adolescente, a gente vê os jovens escrevendo livros, e coisa talentosíssima, fazendo HQ, fazendo história em quadrinho, fazendo ilustrações, vídeos, né, escrita, roteiro, a gente vê várias coisas que tem em Bariri e que precisa de um apoio, que precisa de uma orientação. Se um jovem de 13 anos tem um livro para escrever, como é que ele vai editar esse livro? Então ele precisa desse apoio, ele precisa dessa orientação, ele busca onde? Ele vai buscar na Secretaria de Cultura. E se não tiver um gestor cultural, se não tiver uma pessoa com cabeça de gestão cultural, não vai saber orientar essa pessoa que tem esse livro na mão. E hoje é possível você editar um livro de maneira digital e ter até renda sobre esse livro que você fez de maneira mais simples. Só que precisa, por exemplo, a gente fala o que falta em Bariri para dar certo esse negócio. O que falta em Bariri para que isso funcione, para que esses componentes da economia criativa floresçam, para que eles apareçam também, todos os componentes, todos os sentidos, todos, abrangendo todos os campos. Falta gestão, falta pensamento, falta da Secretaria de Desenvolvimento, do próprio Poder Público, falta compreender a economia criativa como setor de desenvolvimento, assim como uma empresa. Vou trazer empresa, ótimo, maravilha, vai gerar desenvolvimento, vai gerar renda, vai gerar... Beleza, mas nós temos um setor que nós temos aqui, que ele é latente, que ele é muito forte e que precisa ser pensado também, que é a economia criativa. Né? Existe... Porque todos os nossos projetos, a contrapartida, Pagliari, a gente fala em formação. Por quê? A formação que nós temos hoje, principalmente dos adultos, que é a música, que é o músico, que é... Né? Mas não, pera um pouquinho. Tem o teatro, tem o cinema, tem a ilustração, tem a moda, tem os jogos, tem uma série de coisas que pode ser desenvolvida. A gente fala, puta, mas eu fico sonhando, né? Porque se Bariri tivesse um centro cultural que encampasse todos os componentes da economia criativa e que encampasse um teatro dentro dele, que fizesse... Caraca, por exemplo, você tem uma filha que quer fazer balé, você vai mandar ela onde? Você tem um filho que gosta de joguinhos, ele gostaria de aprender sobre joguinhos, animação, você vai mandar onde? Se você tem alguém na sua família que quer fazer um aplicativo para celular, que é uma coisa legal, porque ele quer saber a logística de repente, da merenda da escola dele, esse jovem vai aprender onde fazer esse aplicativo, ou seja, ter contato com essa tecnologia. Onde ele vai? Por exemplo, eu fico imaginando um centro cultural que encampasse todas essas disciplinas numa cidade como Bariri. Bariri já está assim, se despontando. Ela já aparece quando eu vou nas outras cidades. Bariri tá legal a cultura lá, hein? Bariri as coisas estão acontecendo. Então, até você fez uma comparação com cidades maiores que Bariri, e Bariri está bem mais avançado em relação a esses projetos, né? Exatamente, porque são sementes que foi plantadas lá. O que é isso? É uma questão de gestão. Aqui nós temos pessoas em Bariri, por exemplo, a Stephanie, que está entrando agora, que é da Secretaria da Cultura, ela está... Da educação, isso. Educação, cultura e turismo. Então, mas ela, né, no primeiro momento, ela percebe que
tem que existir nós temos a Silvia, né, que ela ela foi também secretaria da Secretaria de Educação lá no passado, e ela se envolveu nessa questão da economia criativa. Ela conhece, ela sabe, por exemplo, a mentalidade de projetos, que esses recursos têm que ser acessados, né? Uma pessoa muito inteligente, hoje é coordenadora da APAE, mas são pessoas que já envolvem, mas que também são formadoras de opinião. Então, e os próprios gestores culturais que nós tivemos contato, né, essas pessoas que fazem cultura, com esse contato que a gente tem, a gente vai estar. Então, o Bariri começou a crescer nessa questão de uma visão melhor sobre a cultura, uma questão de cultura como desenvolvimento, geração de emprego, geração de formação, né, Tiago? É o nosso principal mote, por exemplo, do nosso projeto é a formação. Vai formar quem? Vai formar criança, vai formar o adolescente, né? O adulto também, ele passa por um processo de formação, mas é ter essa mentalidade. Espera um pouquinho. Qual a economia que mais cresce no mundo? A economia criativa, né? Qual o setor de desenvolvimento que mais cresce, economia criativa. Legal, olha, a gente está falando bastante do Tiaguinho. Ajeita o microfone lá para ele, Rafael, fazendo favor. Tá aqui com a gente também, ele que já esteve aqui falando das aulas de... Acho que é invertido, né? Tá certo? Tá certo. Tá. Ele já esteve aqui falando das aulas de skate que ele dá nos altos da cidade, e ele está aqui acompanhando, né, o cineasta Ricardo Rodrigues. Quero saber dele essa parceria aí, como que foi descoberto aí essa preciosidade para trazer para Bariri desse workshop que acontecerá hoje. Bom dia, Tiago. Bom dia, Jota. Bom dia a todos e todas que nos ouvem e assistem pelo sistema Beluz de Comunicação. A escolinha de skate é um trabalho voluntário que eu desenvolvo, mas a minha profissão, a minha carreira é como assessor de imprensa e produtor cultural, que eu desenvolvo desde 2012. E conversando com a Noemi, que já esteve aqui também, que ela é presidente do Conselho de Cultura de Bariri, ela me convidou para assessorar o novo filme do Ricardo, que a gente vai falar acho que daqui a pouco, numa técnica chamada stop motion, né, que é quadro a quadro, frame a frame. Vai desenvolver no filme, que vai ser exibido na APAE aí, mas depois o Ricardo comenta mais. Então hoje eu tô como a minha profissão, como minha carreira, como minha formação de assessor de imprensa. Por isso que eu tô aqui nos bastidores, quietinho, ouvindo, aprendendo. Assessorando e fazendo... O assessor assessora. E fazendo... Aqui eu tô no celular, mas eu não tô brincando, eu tô replicando esse conteúdo que está sendo falado nas redes sociais da produtora. E então, hoje o holofote é todo no Ricardo, aí que tem uma bagagem enorme, aí eu acho que mais do que eu tenho de vida ele tem de agente cultural, aí, então a gente até tem que ouvi-lo. Se tiver algum ponto que você gostaria que a gente tocasse, por favor, né? De repente a gente acaba esquecendo de fazer alguma pergunta importante, né? Não, acho que tá bacana, né? Acho que os dois pontos principais que a gente veio falar hoje é do workshop que a gente tá desenvolvendo aqui, que ele vai ministrar hoje às 19 horas, 7 horas da noite lá no Centro Cultural Mário Fávia, ali no Lago. E daqui a pouco a gente vai entrar um pouquinho também no filme, que é bacana, que está sendo desenvolvido, um trabalho minucioso ali. Aí ele vai falar tudo, 3D, animação, uma coisa de louco, boa, assim, no bom sentido. A gente que tem aqui na frente um cinema, né, falar de filme é coisa boa, não Rafael? E outra, essa área audiovisual, pelo menos para mim, é um bichinho, né? É um bichinho que vem, é um pernilonguinho, ele vem e pica a gente, então a gente acaba se apaixonando muito rápido, porque é gostoso você ver a coisa acontecer, né? Criar, né? A partir do momento que você cria uma animação, né? Independente do estilo, é gostoso, é bacana. Você vê aquele seu trabalho ali na tela estampado, então é legal, é gostoso. Agora há pouco, Ricardo, estava falando com relação ao fomento da cultura na questão econômica, né? Não falta para Bariri, que nem você comentou agora há pouco, que foram 14 projetos do PROAC, da Lei Aldir Blanc, aí, que foi aprovados para Bariri no ano passado, com, né, distribuição de recursos. Não falta para Bariri um banco de dados profissional, por exemplo, por exemplo, Bariri tem muita coisa, você tem em Bariri, muito profissional de área você tem em Bariri. De repente ele não é especializado na parte de cinema, por exemplo, mas tem muitos
cinegrafistas muito bons, que tem um olhar fotográfico muito interessante, entendeu? Eu falo porque eu trabalho na área de eventos, né? E como, né, técnico de som aí, tenho meus equipamentos e tal. Eu falo que eu prestei serviço para um projeto da lei da Aldir Blanc e do PROAC, mas teve outros projetos até que foram assim, vieram profissionais de fora, né? E a gente podia atender em 100% aqui dentro da cidade. Então isso aí não acaba tirando um pouco esfriando um pouco essa questão econômica no município? Nós, quando trazemos um projeto, nós utilizamos o máximo possível das pessoas da cidade, porque nós acreditamos que se veio da cidade, de onde que veio, ela vai gerar desenvolvimento ali. Então esse projeto mesmo, que nós estamos realizando agora, exceto uma ou duas pessoas, todos são aqui de Bariri. O pessoal da modelagem, assessoria de imprensa, arte, né? Eu me considero daqui, não enterrei o umbigo aqui, né? Como diz o Casinha, mas eu considero daqui por conta do histórico. Mas a gente usa e aplica o recurso, aplica o projeto onde ele foi captado, onde ele foi executado. Então a gente tem essa visão. Se eu tenho um cinegrafista que é de Bariri, eu preciso dessa fotografia, a gente vai batalhar para que ele fique, eu não pego de outro lugar. Essa visão é uma visão que é de projeto, que é de gestão de projeto. Quando você fala de dados, essas coisas, é uma questão de gestão também. Teria que está acontecendo agora. Por exemplo, se eu tenho, por exemplo, uma lista de profissionais e acontece um projeto, esses profissionais podem acessar essa lista. Tá? Então esse mapeamento ele já está existindo na nossa cidade agora com o Conselho Municipal da Cultura, né, com as pessoas que têm essa visão. Essa visão já está acontecendo. E o pessoal que está interessado, então, os profissionais, eu me refiro agora aos profissionais que estão interessados em disponibilizar o seu trabalho. Procura onde, procura quem, onde, que horário. A Secretaria da Cultura tem disponível um form, né, um Google Form, para fazer inscrição. Você pode fazer a inscrição e as pessoas ali vão conhecer você. É o primeiro passo. Esse segundo passo que você foi, eu vou deixar como sugestão no Conselho Municipal de Cultura, que eu faço parte, como um ponto interessante. Por exemplo, se eu sou um cinegrafista e de repente tem um projeto na cidade de audiovisual, quem que eu devo procurar? Vou trazer alguém de fora? Não, esse dinheiro tem que ficar aqui. Essa é uma premissa, por exemplo, de um projeto. Se o dinheiro é daqui, ele tem que ser aplicado aqui. E se reinveste o dinheiro da cultura em expertise para aquele profissional que até hoje não teve a necessidade de se especializar em cinema, por exemplo, porque não é um ramo que se tem fácil em Bariri. Eu falo isso, Jota e Ricardo, que a Noemi me procurou semana passada no WhatsApp, ela me mandou uma mensagem no WhatsApp, ela me passaram o teu contato, que você tá no meio do pessoal da música e conhece muita gente, não sei o que. Eu preciso de um profissional que faça uma trilha musical para mim, num projeto de contação de história e tal. Você tem alguém para me indicar? Aí eu falei, que mais tem? A gente vai comecei, tá? Manda fulano de tal, ciclano, beltrano. Falei, tem mais. Nossa, nem lembrei. Então, se tem um banco de dados de profissional, né? Um banco de dados, eu sou produtor musical. Uma plataforma ali que pudesse, né? Procurar. Não precisa ser nada. Vai ser o banco de dados da Oracle lá, super, né? Não, é um simples cadastro lá. Eu vou lá na Secretaria de Cultura da cidade e eu sou fulano de tal, eu trabalho nessa área, faço isso e correlatos, por exemplo, né? Então, que nem, por exemplo, eu trabalho como técnico de som, mas eu faço o quê? Eu faço DJ, eu faço som para banda, som ao vivo, fiz captação de áudio para live, entendeu? Que são assuntos correlatos, mas são direcionados. De repente a pessoa... captação para filme eu nunca fiz, mas de repente se há necessidade de captação de áudio para filme, por exemplo, eu posso procurar
me especializar nessa área, entendeu? Procurar expertise nessa área para poder, então, é uma sugestão, né, na área da cultura na cidade, até para o profissional da cidade ter mais interesse nessa área aqui. Criando, sempre tem gente criando, né, Ricardo? Então, e agora com essa lei, com a lei Aldir Blanc, o próprio PROAC, são vários projetos diferentes que vão ter recursos e podem ser utilizados aqui, né? Esse é o caminho, né? O último filme que nós fizemos, né, Rafinha, que foi aquele que você participou como técnico de som, nós fizemos, eu parei a lista em 200, porque não tinha mais. Eu fiquei impressionado, lembra? Você comentava, pô, a gente precisava fazer um longa-metragem, que era da lei PROAC município, se não me engano, não lembro, que era dos artistas de Bariri. Pô, eu precisei parar a lista no 200, apareceu de todas as modalidades, ou seja, todos os componentes da economia criativa apareceu. E nós fizemos o máximo possível. Mas se continuasse essa lista ia dar quanto? Desde contador de história, né, que é o que pegamos lá, o Gábia, puxa vida, passou por Cavinha, passou, né, dentro dos componentes artísticos, tinha muitos setores. Eu fiquei imaginando, se a gente continuasse, ia parar em quantos? 1000. São pessoas que apareceram. Se você dá oportunidade, as pessoas aparecem. As pessoas querem mostrar, as pessoas querem fazer. Ô Ricardo, é bom, a gente sabe que tem o dinheiro disponível aí para que as pessoas possam executar aí mostrar o seu trabalho. Caso não haja um projeto convincente, um projeto que seja aprovado, esse dinheiro ele volta para Ele volta, infelizmente ele volta. Então é preciso sim instigar as pessoas a estarem trazendo isso para o município, né? Que é o município que ganha. Agora o dinheiro volta por falta de demanda, é complicado, mais, né? Não, é uma coisa chata que foi, né? Que foi o que aconteceu ano passado, né? O ano passado veio uma verba boa, inclusive, acho que se não me engano era 180 mil, né? Para projetos culturais, e desses 180 mil voltou 100. Devolveu-se 100 mil. Isso fica ruim para a cidade, não foi devolvido, né? Porque ele ficou aí e está sendo usado agora, mas se tivesse permanecido a prerrogativa de devolução, ele teria ido embora. Por que isso? É falta de gestão. Incentivo, né, as pessoas a estarem expondo aí o seu trabalho. De conhecimento, né? Falta de conhecimento mesmo. Por exemplo, eu tenho tantas pessoas, eu tenho um registro, eu tenho dos artistas, e entrar, porque existe o papel do mediador e do mobilizador no setor da cultura. Se não houver o papel mediador que ele está falando, por exemplo, qual artista pode fazer a música para o meu filme? Nós não temos ainda, nós procuramos em Rio de Janeiro, São Paulo, nós temos ainda. Nós queremos um aqui de Bariri, né, Palhares? Nós queremos um compositor de cinema, de musical, de cinema aqui. Mas eu não sei fazer. Mas você compõe. Porque todo o nosso trabalho é autoral. Você compõe. Se você compõe, vem, eu ensino você. Nós ensinamos porque nós sabemos. Às vezes você fala assim, não, eu preciso de um profissional que componha uma trilha musical pro meu filme. A pessoa, nossa, mas o que é isso? Não é nada mais que ela faz no dia a dia ali. Senta no piano, arranha algumas notas, encaixa naquele curva, storyboard, né? E tal. E é que às vezes é a mesma coisa de visões diferentes, né? Então a pessoa acaba assustando. Composta diferente numa sequência de eventos. Mas é interessante. Se você compõe, se você é artista, nós conhecemos, nós te orientamos. E depois você não vira um profissional só nosso. Sim. Você vira um freela para o mundo inteiro, se você quiser, em composição. Que hoje tudo que você faz, principalmente na área autoral, está aberto ao universo, né? E é consumido. Ô Ricardo, a gente estava falando também em relação à lei Paulo Gustavo. É uma lei recente aí. O que essa lei, ela veio essa lei para auxiliar aqui? Então, como que a pessoa pode usufruir dessa lei? Mais uma vez, é uma lei como a Aldir Blanc, ela veio para suprir uma necessidade do setor cultural. Mas está faltando algumas coisinhas ainda para ser liberada. Tá meio... O Estado está dando uma segurada em umas coisas, a gente está vendo que está segurando umas coisas, a gente não pode falar nada enquanto ela realmente não for sancionada e sair. Sancionada já foi. Enquanto ela não sair realmente, tá? A gente está muito esperançoso, porque todo recurso é bem-vindo. Então, a gente está esperançoso. Bom, pode concluir. Por exemplo, um exemplo, né? O PROAC, ele fechou agora dia 30. Ele teve, por exemplo, uma demanda em recurso, uma demanda boa, só que ele teve, por exemplo, 41 mil projetos inscritos no estado de São Paulo. Sabe o que é isso? Para apenas 2% ser contemplado.
Aí eu coloquei 13 projetos, meu filho colocou tantos, colocando, porque é um recurso que existe, a gente precisa acessar. Mas agora, para mim, na minha opinião, denota uma falência total da questão da cultura, respondendo a pergunta do Vinícius, o descaso da cultura, porque você tem uma verba e de repente tem uma demanda e tem 40 mil inscritos para 2%, é uma coisa esquisita. Então, pera um pouquinho, não era melhor pensar de uma maneira diferente, por exemplo, já que esse setor ele corresponde, por exemplo, do Estado de São Paulo, 3,1% do PIB nacional. Se eu tiro esse dinheiro da cultura, do setor cultural, vai impactar o PIB. Então eu preciso injetar esse dinheiro para que esse dinheiro seja distribuído e seja executado esse projeto. Ou seja, um setor da sociedade seja atendido. Agora, denota aí uma falência do sistema. Né? Porque 41 mil projetos para só 2%, opa, pera um pouquinho, não está na hora de se pensar diferente? Ou seja, existe uma demanda, existe uma procura, existe uma necessidade, existe o dinheiro, por que não criar um mecanismo diferente para que seja distribuído, ou seja, que mais pessoas sejam atendidas, principalmente aqueles que estão saindo da faculdade e começando no setor cultural, começando na economia criativa, que tem acesso a esse recurso. Valorizar mais, né? O Valorizar setor mais, e incentivar, né? Valorizar mais. Eu acredito que essa falência do setor, essa mentalidade ignorante, né, que vem não sei de onde, precisa ser revista hoje, porque nós estamos na contramão da história dos outros países, de outras cidades maiores, que fomentam, por exemplo, a Bretanha, a Espanha. Você vê que são cidades que ela é movida à economia criativa, acerca de turismo, acerca de arte, acerca de alta tecnologia. Os países mais ricos do mundo são movidos à economia criativa. E no Brasil é diferente. Sem contar, né, Ricardo, que esse baixo fomento acaba diminuindo a quantidade de profissional, de pessoas envolvidas com a cultura, né? A gente percebe, eu que estou envolvido na música, na área musical, de eventos e tal, eu percebo que a cada ano que passa, há menos música em Bariri. Bariri sempre foi um celeiro de músicos, sempre teve, né, exímios músicos, enfim. Sempre tinha uma bandinha aqui, você passava na rua, você tem uma bandinha tocando na garagem ali, ensaiando, tem outra lá, outra ali. Fazia um evento na praça, lotava, chovia a banda. Hoje você já não se vê mais, são raros as novas bandas, assim. Os sobreviventes, que são os guerreiros, os batalhadores, ainda você encontra, mas muita gente foi embora de Bariri, parou de mexer com música, enfim. Então acho que esse fomento, esse pouco caso com a cultura acaba diminuindo o mercado, para o interesse dos jovens, dos mais novos, na questão cultural, na questão de música, teatro, cinema, enfim, o profissional diagramador, um cartunista, sei lá, o redator, cinegrafista, vai diminuindo, né? Porque acaba não tendo assim, eu quero ser um ilustrador ilustrador, por exemplo, mas eu não, infelizmente no país que a gente vive a cultura está sendo menosprezada. Eu vou trabalhar onde, né? Então acaba, às vezes o talento fica reprimido às vezes, né? A pessoa tem talento, mas não consegue expor. E a pessoa às vezes se forma na área e não exerce, porque não tem esse fomento que o Ricardo está acabando de falar, né? Então, a responsabilidade de quem, né? Por exemplo, encaminhar os jovens, por exemplo, que quer escrever, que quer fazer uma ilustração. Essa responsabilidade é do primeiro setor, que é da administração, que é do Estado. Ele tem essa obrigação, isso é compromisso dele para com esse jovem que está aparecendo. E a gente não vê isso. Nós pagamos 46% de imposto. E para retornar isso, para que esses jovens sejam encaminhados, para que esses jovens tenham essas possibilidades, essas oportunidades, que são oportunidades, são profissões que estão existindo agora. Tem muitas profissões, né, que, por exemplo, precisa de um mixador. Porra, vamos achar um mixador aonde? Nessa entidade, são profissões, mixador para cinema. Né, são profissões que estão aparecendo, que existe oportunidade. Então a gente percebe que essa questão da responsabilidade é uma falta de visão muito grande, né? Olha, 7h51, a gente vai para mais um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho para falar sobre o filme. Combinado? Combinado. Pode ser? 7h51, estamos falando hoje com Ricardo Rodrigues, cineasta e produtor cultural. E a gente volta em 1 minuto.
dia. Muito mais economia você faz comprando no Supermercados Aquilante. Com menos dinheiro você leva muito mais. As melhores ofertas, os melhores preços. No Supermercados Aquilante você faz economia o ano inteiro. Pague menos, leve mais. No Supermercados Aquilante você vai encontrar o melhor atendimento. Tudo que você precisar. Supermercados Aquilante, onde o mais importante é você. Onde você estiver. 91 FM. Manzucci Odontologia, do Dr. Giovanni Manzucci. Agora em novas e modernas instalações, com equipamentos de última geração, com muito mais conforto e qualidade para os pacientes e amigos, com o mesmo carinho, atenção e profissionalismo que você já conhece do Dr. Giovanni Manzucci. Agende agora mesmo a sua consulta, porque afinal de contas, o seu sorriso é o seu cartão de visita. Manzucci Odontologia, Rua Tiradentes 341, telefone 3662-3584. Bom dia, cidade. 7h52, quarta-feira hoje, 1º de setembro, primeiro dia do mês de setembro do ano 2021. E hoje falando sobre uma área que você curte bastante, né, Rafinha? Eu gosto bastante também dessa área. Eu gosto, cara. E, na verdade, eu sou um cara muito curioso, assim. Eu acho que é a curiosidade que me move. Há um tempo atrás, você estava de férias, o Bruno Beluso, ele é formado em ciência da computação, ele veio aqui falar um pouco de tecnologia. E eu sou um cara meio maker, né? Vocês sabem aqui da rádio que eu sou um cara meio curioso. E eu nem sempre faço do jeito mais fácil, mas faço. Então, e o cinema é um negócio interessante, né? A gente tava conversando aqui nos bastidores a respeito da mixagem para cinema, que o Ricardo comentou agora há pouco, antes do intervalo. É uma mixagem, lógico, especializada para cinema, porém não é nada diferente de uma mixagem do som ao vivo, por exemplo, de uma banda, de uma pessoa que faz mixagem em home studio, que mixa ali 30, 40, 60 canais, que faz até música, a própria música eletrônica, com hip hop, com batida eletrônica, porque a pessoa faz ali multipista. A única coisa que difere é o resultado final, que é uma masterização em estéreo, ou vai masterizar em 5.1, 7.1, 7.2, Atmos, enfim, N formatos aí. Aí tem a questão da sonoplastia do filme. Então é bacana, é gostoso, é legal. Fazer aquela interação, né? Então é bacana. Eu vi aqui o Thiago comentando aqui no Facebook. Eu me recordo quando ele veio aqui, eu achei que a pessoa tivesse errado o nome dele quando colocou Venial. Falei, será que não estava querendo colocar Genial? É o Venial. Não tá fora. Não Ricardo, deixa de ser, um cara genial. Genial, né? Ô Ricardo, vamos falar então do filme. Eu sou curioso também saber como começa um filme. Como que a pessoa, antes de começar a gravação, elabora o roteiro, elabora ali os atores. Como começa um filme, por favor? Um filme começa com uma ideia, né? O que nós chamamos de capital intelectual. Você tem uma ideia e essa ideia ela vai passar por um processo, né? Que é o processo de desenvolvimento, é a coisa mais importante para nós. Entre ponto A e ponto B existe um processo aí complexo. Aí depois você tem uma ideia, você faz a gente fala da escrita do devaneio, a gente escreve tudo que vai lá, deposita tudo. Depois é feito o argumento. O argumento já é a história mesmo contada, começo, meio e fim, dividido em atos ou não, sem diálogo. Aí depois vem para o roteiro. Então o roteiro é aquilo que vai entrar na frente da câmera. É a coisa mais técnica para ser contada aquela história. Aí nós fazemos o roteiro, já tem os diálogos, então nós temos aí o material pronto para a gente começar já a filmar. No caso do stop motion, nosso, que é de animação, detalhe, nós só nos enveredamos para o stop motion animação por conta da pandemia. Porque nós tínhamos 2 projetos, ele aportado, e veio a pandemia, ficou todo mundo assustado. E era real life, né? A gente sempre fez filme real life. Para quer saber de uma coisa, vamos passar esse filme para animação. Eu já conhecia a animação, vamos passar para stop motion. Ou seja, os personagens, que eram pessoas comuns, viraram bonecos. Viraram bonequinhos, e nós fizemos metade do filme, um híbrido, né? Fizemos o primeiro filme, metade do filme já estava rodado, fizemos com pessoas normais, e depois, na metade, uma parte para frente, os personagens viraram bonecos e continuou como se fosse boneco, uma animação, né? Então são questões criativas que você tem que dar conta. Você não podia interromper o projeto, você não podia fazer, o dinheiro estava aportado, você tem que prestar conta, você tem que dar conta daquilo.
Aí o segundo foi feito. Então, quando se trata de stop motion, é um pouco diferente daquele do filme do real life, né? E da animação, em que você traz todo aquele processo dentro da limitação, por exemplo, dos bonecos. Aquele boneco, ele ganha vida, e aquele boneco é um personagem, aquele boneco tem emoção, aquele boneco, ele é animado, né? Ele se torna um personagem. Então, e a escolha dos atores? Primeiro você tem a ideia, coloca o roteiro ali, aí depois vai atrás dos atores para combinar com a sua ideia. Com o personagem, né? Com o personagem. Esse é o cast, né, que nós chamamos. Depois de feito, então, do planejamento, depois do planejamento, beleza. Então tá, quem que vai ser, qual ator que vai fazer o personagem tal, né? Aí a gente tem uma referência, né? Tem os atores, tudo. E geralmente são amadores, nós não trabalhamos com a questão de cinema profissional. Nosso cinema é amador, nós assumimos essa coisa, né? Até 2023. 2023 nós vamos dar um passo que vai subir o know-how aí, nós vamos passar para um trabalho mais profissional. Mas até então é amador, nós trabalhamos com alunos de escola, trabalhamos com os atores que estão saindo da faculdade, trabalhamos com pessoas que estão começando, então a gente já tem mais ou menos o perfil de cada um e faz. Aquele filme que teve aqui no Centro de Promoção Social, tempos atrás, que exibiu aqui até no cinema aqui. Você estava presente também ou não? Eu era o diretor. Você era diretor. Diretor, cameraman, captação de áudio. Tudo. Tá vendo como diretor que é? Diretores. É complicado a questão cultural, é complicado, você tem que ser o polivalente, né? Mas ninguém conhecia na época, né? Assim, então a gente com aqueles filmes que nós fizemos no começo, nós praticamente mostramos para as pessoas como que é feito. As crianças, adolescentes, adultos nunca tinham visto uma claquete, por que serve uma claquete, por que o ator entra ali, não conheciam esse, né? Então foi conhecendo através do trabalho. E você, Jota, fala eu apaixonado por cinema, você pode dar a voz no stop motion do Ricardo, por que não, né? Vai ser convidado. Dar a voz num personagem. Numa narração. Se bem que você tem que fazer um cearense, você não é fazer a voz do personagem. Você não é nordestino, mas você tem o sotaque nordestino, não sei porquê, mas tem, né? Talvez por ser filho de mineiro, né? Ficou perto. O mineiro é um baiano cansado, como dizem, né? Mas é orientado, né? A gente dirige até chegar no personagem, que é um personagem que não existe, para uma narração, né? Que você tem o perfil de narrador. Então, de repente, você precisa da narração desse curta-metragem, que não temos ainda. Mas ficou a dica que eu gostei. Aí, então, vai fazer a narração de filme. Mas como é esse personagem? Ele é um velho, ele é um moço, ele é um idoso, o que ele é? Então, a gente começa a transformar essa voz, né? Essa vocalização, todas as inflexões vocais para o personagem, porque esse personagem tem que fazer imersão nas imagens, nos efeitos especiais que já tem, que tudo é feito Bom, esse filme que o Thiago acabou adiantando, ele já está sendo gravado? Fala um pouquinho desse trabalho que vocês estão desenvolvendo. Estamos na fase do planejamento. Esse filme, na verdade, essa realização desse projeto só foi possível porque nós, há 2 anos atrás, nós fizemos toda a parte da escrita, né? Nós escrevemos esse projeto que deu cerca de 150 páginas de trabalho autoral, porque quando você coloca um projeto, por exemplo, na lei de incentivo, que é esse caso, se você não provar que você tem a capacidade de pegar aquele dinheiro para transformar num produto de valor e entregar para a sociedade, ele não passa. Então ali, por exemplo, num projeto audiovisual, eles pedem, por exemplo, o plano diretor. Então, no plano diretor, você tem que colocar tudo isso aí que nós estamos falando. Como vai ser filmado, qual é o conceito da fotografia, as referências que você tem. Então, são todos os planos, em todos os níveis do cinema, que você tem que descrever para que quem vai fazer análise daquele projeto, geralmente é um cineasta, uma pessoa que entende de cinema. Então, além disso, tem todo. Então, você tem que fazer o storyboard, por exemplo, no caso da animação. O que é storyboard? É o desenho das cenas. Cada cena tem que ter um desenho. Então, são mais ali 30, 40 páginas, né, Thiago? É um gibi. É um gibi, é um HQ. Que o cara que está analisando, ele fala, puta merda, esse cara aqui é bom, essa história aqui vai ser boa, essa história vai ser bacana. Passando por todo o processo, né, da aprovação do projeto, que ela é burocrática demais, são cerca de 20 documentos que você tem que apresentar, além de portfólio, é tudo comprovado certinho. Depois de todo esse processo, aí então é aprovado, está da prova, depois de 6 meses, tantos meses. A lei de incentivo, então a equipe aprovou o projeto, beleza. Aprovou o projeto, sai no diário oficial. Olha, o seu projeto está aprovado e você está apto a ir atrás de dinheiro. Você entendeu? Você não aprova o projeto, o dinheiro está lá na conta, como as pessoas pensam. O governo deu dinheiro, deu nada. Não é assim. No projeto da lei de incentivo.
Edital não, edital existe um recurso e você entra, então você acessa aquele recurso que está disponível. Mas nesse caso desse filme nosso, então, uma vez que foi aprovado, saiu no Diário Oficial, nós estamos atrás das empresas. Nós já temos algumas empresas, né, que compreendem essa questão, que eu tenho X de imposto de renda, certo? E esse imposto de renda ele vai para uma cesta, que seria a cesta do Estado, né? E que retorno zero, muitas vezes, né? Agora, tem empresários, por exemplo, aqui em Bariri, e alguns deles nós estamos levando essa consciência agora, de que se eu tenho tanto de imposto, eu posso deixar para a cultura 4%, eu posso deixar para o esporte 2% e posso deixar para a saúde 1%. A maioria dos empresários não sabe disso. E eles não competem entre si. Então o meu imposto vai, mas se eu reter esse percentual, que é da cultura, que é do esporte, que é da educação, esse dinheiro vai ser aplicado aonde? Ele vai gerar emprego onde? Ele vai gerar desenvolvimento onde? Ele vai gerar educação onde? Ele vai melhorar a educação, ele vai melhorar a formação onde? Aqui. No município. Então nós temos 2 empresas que nós procuramos, então nós temos esse projeto, nós fazemos uma proposta comercial para ele, né? Porque você vê que é todo um trâmite, isso leva anos para você aprovar um projeto e chegar aqui onde nós estamos. Projeto aprovado. Chegamos para ele, olha, temos essa proposta, você tem tanto de imposto. Você não quer aportar esse projeto para que a gente faça nossa cidade em forma de educação, em forma de formação e de ter um produto final para ser exibido? Continua. Aí o que acontece? Nós fomos às empresas, tem algumas empresas, 2 empresas no caso, que aportou esse projeto. Uma delas é daqui de Bariri e a outra de Jaú. A de Jaú é a Tofano, que aportou parte desse projeto, e a outra daqui é a Frisocar, que aportou esse dinheiro para a realização desse projeto. E esses aportadores, eu chamo eles de amigos da cultura, que tiveram a consciência e conhecem a responsabilidade social de que esse imposto pode ficar na nossa cidade em forma de projeto de educacional. Mas convencer também os empresários, explicar tudo isso, às vezes demanda um desgaste muito grande, não, Ricardo? Demanda, por exemplo, tem essas empresas que nós estamos citando, foi um trabalho de 4 anos de conscientização com o contador, e você convencer, não digo a palavra, você informar ele que ele tem direito disso, é mais complexo, é muito complexo. Chegar nesse ponto que nós estamos chegando, mas é uma mentalidade nova para a nossa região. Ô, Ricardo, a maneira com que nós trabalhamos. E não seria interessante que o setor de desenvolvimento da cidade, a área de desenvolvimento da cidade, faça esse trabalho juntamente com o profissional da área cultural? Porque acaba fundamentando mais o que você está falando, né? Porque na verdade a empresa não está pagando nada a mais. Não tira o tostão do bolso. Não tira o tostão do bolso. Aquele valor ela já vai pagar. Só que ela vai mandar para o governo, que ele vai dar o destino que ele achar melhor. Ela deixando para a cidade, para o profissional da cultura, do esporte ou da própria saúde, fica no município aquele dinheiro. Então o imposto dele fica ali, ele já direciona na fonte, né? Então eu acho que seria interessante, a Ágata é uma pessoa super aberta quanto a isso, eu acho que seria interessante propor que o município entre também com uma parcela dessa captação de recursos direto da fonte, no caso do imposto de renda aí, né? Um planejamento quanto a isso, envolver todo o sistema, não só o primeiro setor, mas o segundo setor e o terceiro setor. Nós temos um planejamento sobre isso. Ele é intrincado, ele é complexo. É complexo uma pessoa do desenvolvimento, você já compreender a dimensão disso. É possível, se acessaria, por exemplo, se eu estou acessando aí 200 mil reais por ano para gerar desenvolvimento na cidade, poderia ser, por exemplo, captado 1 milhão. E não só eu como gestor, mas como todos os gestores da economia do Estado. Quando eu falo que Bariri podia ser
um polo de desenvolvimento de economia criativa, ou seja, referência para toda a cidade. Uma Hollywood. Não, talvez não seja uma Hollywood. Uma Hollywood caipira. Mas referência, por exemplo, em centro cultural. Sim. Um centro cultural que demanda aí todas as coisas. Hoje o município não tem, tem um espaço adequado para receber uma audição musical, um teatro, um cinema, né? Tem o cinema que é particular, que é nosso aqui, mas não tem uma área para receber um festival, por exemplo, um festival de cinema, um festival de teatro, um festival de música, um festival literário. Não tem. Hoje a gente não tem. É um sistema intrincado. Por exemplo, existe um meio, por exemplo, se nós fôssemos uma secretaria com um fundo próprio, ou seja, dentro dos componentes do Sistema Nacional de Cultura, o Sistema Municipal de Cultura, que tem os 3 componentes, que é fundo, que é plano e que é conselho, é possível, por exemplo, que essas empresas fizessem um aporte direto no fundo da cultura. Mas é uma questão que tem que ser vista mais para frente. Porque quando eu começo a falar isso, as pessoas falam que eu sou louco, mas não é. Isso é uma prática que existe nos países, que existe numa grande maioria das cidades do Brasil, e que era possível ser implantado em qualquer lugar, em qualquer dimensão. Mas existe essa questão da compreensão da gestão sobre isso, envolvendo os 3 setores. Mas todos aqueles que foram chamados de louco, um dia, foram eles que executaram grandes coisas, né? Grandes feitos. Ô Ricardo, esse filme que está para ser executado, para ser gravado, qual é o tema? O nome dele é um filme que ele foi feito pro edital da Petrobras, o público-alvo seria crianças da primeira infância, de 1 a 5 anos. Né? É a nossa praia. Eu gosto muito de trabalhar com crianças, sempre trabalhei com crianças, sempre trabalhei com jovem e adolescente. Nós colocamos esse projeto na lei de incentivo, ele foi aprovado, esse projeto, ele chama Zinho, o Filhote, que é a história de uma criança em volta de um pequeno cachorro, de um filhote. Né? E nesse filme, como todos os filmes que tem, sempre tem uma pessoa com necessidade especial. Tem uma menina que protagoniza a jornada, e tem um menino que ele tem uma deficiência, que ele tem paralisia cerebral, e ele tem problema na fala e problema de locomoção, então ele usa muletinhas. E esse filme, ele vai ser todinho rodado na ética moral de uma criança, ou seja, uma criança de 5 anos vendo tudo aquilo que passa ao redor dele. Então, sentimentos, emoções, vai ser em torno disso. Portanto, é um filme direcionado à criança. Seria tipo um desenho animado? Não, stop motion são bonecos, né? É um tipo de desenho animado, só que não é desenho, são bonecos. Bonecos? Eu tenho no carro, caramba. São bonequinhos. O Coraline, você já assistiu Coraline? Aqui são bonecos. Ah, sim. Você assistiu o Noiva Cadáver? Aquele é boneco, aquele é stop motion. Por isso que nós fazemos. É um trabalho extremamente complexo, né, Thiago? Tem um boneco que ele fica lá e ele fala, ele mexe. Fora a mão de obra, né? Frame é frame, são 12 frames. Fora a mão de obra, que é para o bonequinho abrir a boca e fechar 2 vezes, são 4 cenas, né? São 12 frames por segundo. É o trabalho... Nós somos doidos mesmo. É o trabalho mais complexo que existe no audiovisual, porque você tem a complexidade e a aplicação de todas as artes. Nós aplicamos... todas as artes são aplicadas no stop motion. Então é um vasto campo de experimentação e de formação de profissionais. Você tem uma previsão de estreia desse filme? 6 meses, né? Nós começamos agora a área do planejamento. Uma coisa mais importante que as empresas se pediram para a gente, para que se fosse feito, por exemplo, na APAI. Então já é nossa praia, sou professor de lá há muitos anos, né? A Silvia, maravilhosa, inteligentíssima. Nós fomos acolhidos lá pelos alunos conhecem o trabalho da gente. Então nós vamos fazer a realização da contrapartida, ou seja, das oficinas, aí no APAI. Mas que vai passar também pelo Som Maior vai passar por uma pausa agora, mas Centro de Promoção Social, ou seja, essas instituições sociais, elas vão ser atendidas pelos projetos, numa apresentação, nas oficinas, em workshop. Nós fazemos isso, que é a parte do projeto, que é a formação, que para nós é a parte mais importante. Aí nós temos o produto, que eu chamo de subproduto, né, mas que é visto como produto, que é o filme final. Esse filme final ele vai ser exibido aqui em Bariri, né, na praça, no lugar que a gente faz. A PAI, Centro de Promoção Social, vai ser exibido em Boracéia, vai ser exibido em Bauru, assim de uma maneira mais física, se for possível. Mas esse filme, por exemplo, ele tem, como os outros filmes, ele tem uma abrangência internacional. Por quê?
O resultado do filme, ele passa então a entrar nas camadas de festivais, ou seja, competições de festivais. E esse nós estamos fazendo com essa visão, porque nós queremos uma abrangência e nós queremos chegar aí no Festival de Montreal, né, Thiago? Então esse é o tipo de filme que não será exibido em cinemas com fins lucrativos. Não, ele é um curta-metragem, ele vai ter 12 minutos, né? É um filme específico de formação, né? Então ele não tem esse cunho para ser exibido em salas de exibição. Nós temos um longa-metragem que eu escrevi agora, que nós vamos colocar o ano que vem, provavelmente 2023. Esse filme, sim, é um longa-metragem, ele é específico para distribuição para salas de projeção. Muito bem, o nosso tempo esvaiu-se. O Rafael Prenlato, se vocês tiverem alguma coisa a acrescentar, fique à vontade. Não, o Thiaguinho eu só estava fazendo uma conta curiosa. Você falou 12 minutos, né, Ricardo? Sim, 12 minutos. Dividido por 60, né? Cada minuto são 60 segundos. Vezes a quantidade... Tá com 24 frames por segundo, que é padrão cinema, né? Então vamos supor que é 4.800 cenas. Dicas, né? Olha que maravilha. E dá 4 milhões de fotogramas. Então, apenas 12 minutos. A gente trabalha uma semana para 1 segundo de exibição, né? De tela. Ricardo, é um trabalho muito legal. Bom, hoje vai ter o workshop, né? Às 19 horas. Deixa aí mais uma vez, faz aí o convite mais uma vez, aí o pessoal interessado, como que vai funcionar. Gente, às 19 horas é só chegar. É só chegar, leva seu caderno de anotação, seu bloquinho de anotação. E nós vamos estar lá orientando as pessoas que tenham vontade ou necessidade, de maneira muito simples, viu, gente? Dessa desmistificada, né, que a gente chama de uma orientação de elaboração de projetos. As pessoas podem perguntar também, assim como estamos fazendo pergunta para você podem lá. Interagir, a gente vai estar e depois a gente vai dar o feedback em tempo real dentro das necessidades do seu projeto, dentro da necessidade da sua demanda, tá? Então apareça, vai lá. É uma coisa legal para Bariri, para a formação de Bariri, a gente acessar esses recursos. Quanto mais recursos a gente acessa, mais vem, mais tem, que é uma bola de neve. Mas vai ser uma coisa muito legal. Eu prometo para vocês que vai ser burocrático, tá, mas vai ser muito divertido. Às 19 horas, onde que vai ser mesmo? Marifava. Marifava, lá do lago. Lá no lago, na Avenida do Lago, né? Muito bem. Tiaguinho, quer acrescentar alguma coisa, Tiago? Não, só agradecer o espaço aí mais uma vez e vamos lá prestigiar o workshop do Ricardo. Muito bem, Ricardo. O Ricardo Rafael Prenlato, mais alguma coisa, Ricardo? Não, eu tô... assim, é gostoso, uma conversa gostosa, né? E o tempo vai se passando, né? O Ricardo falou, quanto tempo a gente tem pra falar? Tem apenas 1 hora, né? Então, 1 hora e 10, um pouquinho. Mas gostaria de agradecer a presença do Ricardo e do Thiago, que trouxe aí pra gente esse enriquecimento cultural, né? Esse enriquecimento e essas oportunidades, essas portas abertas para que a pessoa possa acessar, né? Esses recursos e dar vida a uma ideia. Isso aí. Criar alguma coisa, né? A cidade ganha com isso. Sem dúvida. Ricardo, muito obrigado, que você possa ter muito sucesso aí, que a gente possa estar vendo, né, coisas maravilhosas relacionadas à cultura. Eu agradeço o espaço, agradeço mesmo imensamente. E eu tenho certeza que essa é a primeira de muitas, né? Porque a gente está sempre trazendo informação do desenvolvimento do projeto. Legal, que bom, sucesso. 8h15, a gente vai para mais um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho com mais informações. Bom dia, cidade! Bom dia, cidade! Bom dia, cidade! Bom dia! Bom dia, cidade!